Saudação cordial a você que nos acompanha nesse nosso culto. Quero refletir um pouco sobre o Salmo 91. O Salmo 91 é também chamado de o Santo 91. Quadros são vendidos para as pessoas colocarem nas paredes de suas casas, assim como um tipo de proteção. Também a Bíblia é colocada aberta nesse salmo, na casa, para que ela possa, enfim, ser protetora de tudo o que acontece, um tipo de imunidade, para qualquer tipo de doença, enfermidade, como se ela tivesse palavras mágicas para todo tipo de infortúnio. Na verdade, o Salmo 91 é uma belíssima oração de confiança em Deus e serve como nossa oração em todos os momentos, mas particularmente para o tempo igual ao que nós estamos vivendo com essa pandemia. Portanto, vale a pena destacar alguma coisa desse salmo para a nossa reflexão e que ela assim sirva para nos permitir ter uma confiança muito forte em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Eu sei que a Nova Tradução da Linguagem hoje, também a Bíblia de Jerusalém, usa o termo proteção para a palavra esconderijo. Mas como a gente procura sempre um lugar seguro para se proteger quando está com medo, eu gostei bastante do termo esconderijo. Onde fica o esconderijo de Deus? Se a própria Bíblia afirma que Deus habita numa luz inacessível e que ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. Certo dia, a cronista Marta Medeiros escreveu uma crônica falando mais ou menos assim, que Deus é um velho que se esqueceu onde deixou os óculos e por isso não se importa com o que acontece no mundo. Mas a Bíblia garante que Deus se importa muito com sua criação e está totalmente envolvido com ela. E por isso manda que nós possamos ter os olhos abertos e ver o que acontece ao nosso redor e o que acontece particularmente com nossa vida. Deus está presente e sustenta o mundo com sua palavra. A mesma palavra que um dia disse, apareça a luz, e a luz apareceu. Por esta palavra, Deus nos acusa do pecado com a sua lei e transmite os benefícios de Cristo pelo Evangelho, chamando-nos à vida de fé. Continuamos, então, sendo inteiramente dependentes de Deus. No esconderijo de suas promessas, nós podemos descansar sem medo. Aquele, diz o Salmo, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. É uma pessoa, enfim, que tem uma relação muito próxima com Deus, que não se sente objeto e nem faz de Deus um objeto para si. Os pronomes, tanto demonstrativo quanto pessoal, aquele, tu, meu, que aparece no Salmo, mostram esta intimidade. É um Salmo apropriado, então, para esse momento de medo que nós enfrentamos, pois tem uma dupla dimensão, falar das qualidades de Deus e dos efeitos dessas qualidades na nossa vida. Então, o propósito do Salmo é, de fato, inculcar uma fé firme, pois Deus é inteiramente confiável. Veja só, nesses 2 versículos iniciais do Salmo, há 4 títulos para Deus: Altíssimo, Onipotente, Senhor, Deus. A sua fidelidade está alicerçada no seu próprio coração e não nos nossos merecimentos. Por isso o Salmo diz, Ele livrará você. E esse livramento é descrito também com 4 termos significativos: esconderijo, sombra, refúgio e fortaleza. Enfim, um lugar para a gente se esconder, descansar, se proteger e se defender. O problema é que esse salmo também é conhecido pelo diabo. Ele usou o versículo 11 para tentar Jesus. Se você, de fato, é filho de Deus, jogue-se daí abaixo, pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará os seus anjos que cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. O
tema do Salmo é confiança em qualquer situação. Se não consegue tirar a confiança, o diabo então procura induzir a falsa confiança, que nos leva à tentação de risco. E se tem uma coisa que o ser humano gosta, é risco. Não só de correr além da velocidade permitida, mas também de andar sem máscaras, de se aglomerar em meio às multidões em tempo de epidemia. E deixar, então, por conta de toda a proteção de Deus. Agora, para a tentação do excesso de confiança, vale a admoestação de Jesus. Ele diz, as Escrituras Sagradas afirmam, não ponham à prova o Senhor seu Deus. Então, somente a Escritura pode impedir que ela seja interpretada e empregada de forma errada. Deus nos deu razão, deu entendimento para atitudes responsáveis, a fim de tomarmos todos os cuidados para proteger a nós mesmos e cuidar dos outros. Nós não atravessamos uma rua sem prestar atenção e deixar tudo inteiramente aos cuidados de Deus. Então, nessa caminhada no mundo de lutas contra o pecado, nós somos desafiados a usar o que Deus nos concede, mas viver inteiramente na sua confiança. Por fim, o Salmo ainda diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode dizer, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O Salmo fala uma série de maldades que descreve situações de perigo. E a gente sabe que pessoas fiéis foram vítimas desses e de outros perigos. Então, como é que o Salmo funciona? Quando ele fala que praga nenhuma chegará à nossa casa, parece ser assim uma referência à lembrança das pragas que caíram lá no Egito, mas que o povo de Israel estava assim livre dessas. Então é uma descrição que vale para aquele que depende de Deus, que ele está fora nos períodos de julgamento, enfim. Agora, como lidar com a doença, a violência, os desastres que acometem aqueles que fazem de Deus o seu refúgio e nele confiam inteiramente? Aí a gente tem que lembrar sempre daquela ideia dos Hebreus e que é de todo o Novo Testamento, que se fala da vida numa situação de contrastes nesta caminhada aqui no mundo, mas se tem uma visão da eternidade. Isso ficou assim muito nítido quando o Salvador Jesus deu sua vida por nós e ressuscitou. E ele diz, no mundo tenham coragem, vocês passam por aflição, mas eu venci o mundo. Então a vinda de Cristo em seu reino nos permite essa perspectiva. No Salmo 73, o músico Asaf, ele fala que ele quase caiu da fé, porque ele andou olhando as aparências e elas enganam. Mas aí ele disse assim que aqueles que se afastam do Senhor perecerão, certamente. É o que Jesus também diz no Evangelho, né, que a gente tem que temer aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Mas o cristão, diz Asaf, diz diferente. Ele diz assim, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Para concluir, meu amigo e minha amiga, Lutero certa vez disse que o coração humano é como um barco num mar violento, agitado por ventos que vêm de todos os lados. O temor, por exemplo, do momento presente faz a gente ter receio pelo que vem logo ali no futuro. E aquele receio que a gente tem lá no futuro faz o temor do tempo presente se tornar maior ainda. E a gente fica cheio de atribulações e tristeza por causa desse mal presente. E nós estamos vivendo essas ventanias em meio ao medo presente e às incertezas futuras. Então precisamos que Deus nos abrace, que nos envolva em seu esconderijo e nos proteja. E o Salmo nos inspira a esta confiança, quando diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Amém.
do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor que Ele é o meu Deus, direi que Ele é o meu refúgio, direi que Ele é minha fortaleza, e nele porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te guardarão e te sustentarão em suas mãos, para que não caias e não tropeces com teus pés. Pois a quem